A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Jornal das 7 na Rádio Observador com Carla Jorge de Carvalho. Chegou esta madrugada a Portugal um avião militar com 39 passageiros vindos do Médio Oriente. Para esta manhã está prevista a chegada de outro avião, sendo que, Carla, o Governo admite mais voos de repatriamento. Sim, o avião militar da Força Aérea Portuguesa aterrou por volta das 5 da manhã no aeroporto de Figo Maduro. Trazia a bordo 39 passageiros, 24 portugueses e 15 estrangeiros. Esta é a primeira fase de uma operação de repatriamento de 186 pessoas que estavam no Médio Oriente, retiradas por causa do intensificar do conflito. O jornalista Carlos Pedro acompanhou a chegada destes passageiros e, Carlos, agora em direto, o secretário de Estado das Comunidades fala numa operação de sucesso, sendo que estão a caminho mais portugueses. Sim, 139 portugueses que chegam mais tarde num voo fretado à TAP e que deverá aterrar por volta das 11 horas da manhã no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Ora, aqui em Figo Maduro, também em Lisboa, aterraram um pouco depois das 5 da manhã 39 passageiros, como dizias, Carla, que se concentraram inicialmente em Tel Aviv, em Israel, seguiram depois de autocarro para o Egito e já foi em território africano que partiram neste avião C-130 da Força Aérea Portuguesa, uma missão coordenada em conjunto com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, e aqui esteve também o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emílio Sousa, que falou sobre esta operação para deixar elogios ao trabalho da Força Aérea Nacional, que diz ter sido impecável. Já sobre outras operações, Emílio Sousa admite que está a ser equacionado um novo voo de repatriamento de portugueses na região, no Médio Oriente, mas agora na Arábia Saudita. É uma hipótese, já estamos a ver com a Força Aérea, já estamos a fazer o planeamento e iremos depois avaliar se vale a pena avançarmos com um voo próprio ou se, havendo outros países europeus que venham a organizar, através do mecanismo europeu, usarmos esses lugares disponíveis para trazer as pessoas que queiram vir. Isso será a solução para os portugueses que estão em Oman, no Bahrein, para toda essa zona? É essa a solução? A nossa maior preocupação, pelo número até, são os que estão no Qatar. Mas logo que tenhamos a informação, estamos a fazer contactos pessoalmente. Hoje, durante toda a manhã, os nossos serviços vão contactar as pessoas a ver quem quer vir para vermos da oportunidade ou não de organizar esse voo, e a Força Aérea já está a planear o voo. Emílio Sousa, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, que revelou também que estes portugueses que chegaram há pouco a Lisboa, ao aeroporto de Figo Maduro, vão ter de ressarcir o Estado num valor a rondar os 600 euros. O que nós estamos a dizer às pessoas é que depois terão que reembolsar o Estado português dessa verba, mas ninguém deixará de viajar por falta de dinheiro. Esses 600 euros? Sim. E, portanto, mas depois cá, a pessoa, se não pagar lá, tem de pagar cá, é isso? Quando regressar, passados uns dias, nem estaremos a cobrar o bilhete nem à partida nem à chegada. O que pedimos às pessoas é um compromisso, porque isto tem custos. Aliás, o custo real é superior. Nós esperamos ainda ter aqui alguma comparticipação do mecanismo europeu, já que o assinámos, mas os holandeses estão a cobrar 650. Portanto, estas viagens têm um custo. Não me parece que seja exagerado, eu compreendo as pessoas, mas faz parte dos regulamentos, é a lei e é assim que terá que ser. Está Emílio Sousa depois de receber estes 24 portugueses que regressaram a Lisboa desde o Médio Oriente depois dos ataques entre Estados Unidos, Israel e Irão. À chegada, um destes portugueses falou aos jornalistas. Tomás Figueira estava em trabalho em Israel quando voltou a aumentar a tensão no Médio Oriente. Deixou elogios, à chegada aqui ao aeroporto, deixou elogios à atuação das autoridades, da Embaixada e do Governo português e falou um pouco da experiência vivida em Tel Aviv, onde as pessoas já estão habituadas a isto, diz este português. Estando também num hotel e vendo como as pessoas estão já habituadas ao que é a situação, deixa-nos um pouco mais calmos, mas para nós que não estamos habituados a estar numa situação de guerra, na verdade, não é nada fácil e claro que quanto mais rápido podemos sair, sem dúvida melhor,
Então, com a ajuda da Embaixada e de todos, sem dúvida a primeira possibilidade de sair do país foi realmente a opção a ser tomada, e não trocaria esta decisão por nada, e acho que o mais importante é mesmo voltar a casa seguros. O testemunho de Tomás Ribeiro, um dos 24 portugueses que regressou esta madrugada do Médio Oriente nesta primeira missão de repatriamento do governo português em coordenação com a Força Aérea Portuguesa. Por volta das 11 horas chegam mais 139 portugueses ao aeroporto Humberto Delgado. É pelo menos isso que se espera agora com a reportagem do Carlos Pedro, que acompanhou a chegada deste primeiro grupo de portugueses e não só. Chegaram ao aeroporto de Figo Maduro, em Lisboa. Eram cerca de 5 da manhã, um voo militar vindo do Médio Oriente. Esta operação de repatriamento foi anunciada ontem à noite num comunicado conjunto dos Ministérios dos Negócios Estrangeiros e da Defesa do atual governo. Entramos no 7º dia de conflito no Médio Oriente e Donald Trump avisa que o Irão já vem tarde para encontrar um acordo de paz. O presidente dos Estados Unidos admite, no entanto, que o exército de Teherão é duro e resistente. Volta ainda assim a referir que o poder militar do Irão foi já em grande parte destruído. Quanto a um acordo de paz, diz que devia ter sido alcançado mais cedo. Eles já não têm força aérea, nem defesas aéreas. Todos os aviões deles desapareceram. As comunicações caíram. Mísseis e lançadores também destruídos, mais ou menos 60% e 64% respectivamente. Sem contar com isso, eles estão relativamente bem. Eu perguntei o que é que sobra. Eles são duros e querem lutar. Eles estão a ligar para perguntar como é que negociamos. Eu digo que já vêm tarde. Nós agora queremos lutar. Donald Trump, em declarações na Casa Branca, depois de ter falado com o secretário de Defesa, que afirmou que a guerra ainda agora começou. E isto numa altura em que Israel anuncia uma nova fase da guerra contra o Irão. A noite voltou a ser de troca de ataques no Médio Oriente. As forças de Israel dizem ter concluído com sucesso a fase de ataque surpresa e vão continuar a desmantelar o regime iraniano, é o que diz o chefe de Estado-Maior israelita numa declaração televisiva transmitida esta noite. Os ataques continuaram. As forças de defesa de Israel afirmam ter realizado 26 ataques em larga escala contra estruturas do Hezbollah no Líbano. Israel afirma também que fez vários ataques contra Teherão nas últimas horas. A imprensa internacional fala em ataques aéreos intensos e explosões nos arredores da capital do Irão. Não há para já informação oficial sobre eventuais vítimas. E nesta altura, Carla, impõe-se a pergunta: pode este conflito dar origem a uma nova crise humanitária e causar um fluxo de refugiados? A Rádio Observador falou com uma antiga trabalhadora humanitária que esteve no Líbano e que alerta para as dificuldades dos civis no terreno. Filipe Coutinho esteve perto de Beirute há cerca de um ano, numa altura do intensificar do conflito entre Israel, Hamas e o Hezbollah. Ouvida pela Rádio Observador, explica que este escalar de tensão já se sentia na altura e que por isso os ataques dos Estados Unidos ao Irão não surpreenderam. A antiga trabalhadora humanitária alerta para uma possível crise humanitária. Explica que no caso do Líbano, o país já está preparado para dar resposta aos civis afetados pela guerra. O Líbano, tal e qual como há um ano atrás, eles já preparam as escolas para fecharem e serem capazes de receber deslocados. Acredito que se os ataques voltarem a centralizar no sul ou em zonas onde as pessoas ainda não recuperaram da guerra de há um ano, e também já acompanhando as notícias que desta vez já há algum movimento das populações à procura destas mesmas escolas como abrigos para se poderem proteger a si, à família e aos seus e terem acesso a recursos básicos em zonas que à partida não serão afetadas. O Líbano tem essa parte muito bem dividida entre zonas potencialmente atacadas devido a ligações ao Hezbollah e zonas em que à partida não vão ser atacadas porque são zonas tendencialmente mais cristãs e em que não costumam ser alvos das forças em questão. Filipe Coutinho é uma trabalhadora humanitária, já esteve no Líbano, tem também experiência em países como o Iémen, a Somália ou Moçambique. O presidente do Chega qualifica o desafio de Luís Montenegro a Pedro Passos Coelho como política de baixo nível. André Ventura considera que esta não é a forma de tratar o antigo primeiro-ministro. Luís Montenegro propôs esta semana antecipar para maio as eleições diretas no PSD e desafiou eventuais opositores a avançarem, uma alusão a Passos Coelho. Em entrevista à CNN Portugal, André Ventura critica Luís Montenegro face ao atual contexto político. Luís Montenegro sabe que tem neste momento o controle do aparelho partidário, sabe que está em funções de primeiro-ministro e que logo isso
gera uma dificuldade muito grande em mudar um líder. Mudar o líder do PSD agora era mudar o Primeiro-Ministro, na verdade, internamente, porque Montenegro ia se manter como Primeiro-Ministro, perdendo as eleições do partido que o suporta. Portanto, há aqui uma certa baixaria política que é esta. Luís Montenegro não suporta que Pedro Passos Coelho tenha um pouco mais de clarividência que ele nas reformas que o país precisa, tenha tido também a clarividência de perceber que o país estava a virar à direita e que exigia acordos à direita, e quando Pedro Passos Coelho começou a aparecer mais, nestas últimas semanas sobretudo, Luís Montenegro, começou a congeminar uma ideia de o anular e de o encurralar. E foi esta a forma que encontrou. André Ventura, em entrevista ontem à noite à CNN de Portugal, critica Luís Montenegro por não ter a mesma coragem reformista que, na opinião do líder do Chega, caracterizou a passagem pelo governo de Pedro Passos Coelho. José Luís Carneiro considera que as críticas de Passos Coelho não surpreendem. O secretário-geral do PS acusa Luís Montenegro de estar a governar em falsete. Ou seja, fingir que está a governar sem, na verdade, apresentar resultados. Aquilo que tem dito o Dr. Passos Coelho é aquilo que todos hoje dizem, ou seja, este governo não mostra capacidade para reformar, é um governo que tem estado a governar em falsete, ou seja, dá a ideia que está a fazer quando de facto nada está a fazer do ponto de vista daquilo que o país precisa para a saúde, para a habitação, para os salários, para o rendimento, para o crescimento da economia. Quanto às eleições diretas convocadas pelo presidente do PSD, José Luís Carneiro considera que é uma prova de que o PS é o único partido que oferece estabilidade. As declarações do líder socialista foram feitas ontem à noite em Faro. As diretas no PSD são o tema do explicador desta manhã. São nossos convidados Carlos Carreiras, ex-presidente da Câmara de Cascais, e Fernando Leal da Costa, antigo ministro da Saúde de Passos Coelho, para ouvir, como sempre, depois do Jornal das 9. Quase a sair do Palácio de Belém, os eleitores do Chega são os únicos a fazer um balanço negativo dos 2 mandatos de Marcelo Rebelo de Sousa. É o que revela o barómetro de março da Aximage para o Diário de Notícias. Entre os votantes do partido de André Ventura, só 7% consideram que a atuação do presidente foi positiva, 32% dizem que foi negativa e 29% fazem mesmo um balanço muito negativo. Mas no conjunto de todos os inquiridos, os 10 anos de presidência de Marcelo Rebelo de Sousa são bem vistos, 68% fazem uma avaliação positiva ou muito positiva, no sentido contrário, 28% dizem que a prestação de Marcelo foi negativa ou muito negativa. Outro dado curioso deste barómetro é que são os eleitores do PS com a maior percentagem de avaliações positivas, 23%, enquanto que entre os inquiridos que votaram na AD, só 19% têm essa opinião. Marcelo Rebelo de Sousa está prestes a terminar o segundo mandato de Presidente da República. Na próxima segunda-feira toma posse António José Seguro. E a Rádio Observador está a preparar uma emissão especial para esse dia. Mudamos de tema. A Faculdade de Letras do Porto vai candidatar a pirotecnia ao Inventário Nacional do Património Cultural e Material. Esta candidatura acontece em parceria com a Associação Nacional de Empresas de Pirotecnia e Explosivos. Foi ontem oficializada. A candidatura é vista como uma oportunidade de consciencialização para o fogo de artifício e também para celebrar uma arte que gera alguma controvérsia. Maria Rego. A pirotecnia vai tentar o seu lugar no Inventário Nacional do Património Cultural e Material. A presidente da Associação Nacional de Empresas de Pirotecnia e Explosivos, Lina Guedes, explica o porquê. Desde as festividades religiosas, às romarias, às tradições mais populares, nós assistimos sempre à presença de espetáculos pirotécnicos nestes cartazes festivos. Portanto, parece-me que há uma verdadeira ligação intrínseca entre a nossa atividade e o cartaz festivo nacional. Uma ligação que não exclui algumas críticas nos efeitos adversos causados pelo fogo de artifício. Ainda assim, para Lina Guedes, são questões paralelas. Parece-me injusto que a nossa atividade esteja sempre a ser correlacionada com determinado tipo de problemas e determinada provocação de problemas, até porque nós temos tido uma preocupação muito grande em salvaguardar todas essas questões. Também para a diretora do Departamento de Ciências e Técnicas do Património da Faculdade de Letras, Ana Cristina Sousa, a questão se coloca. O que é que perdemos mais? Deixar morrer a arte ou tentar chegar a um ponto de equilíbrio em que as duas realidades se possam cruzar? É no equilíbrio que o secretário de Estado da Cultura, Alberto Campos, acredita estar a virtude. Este equilíbrio que é preciso saber e reconhecer, de modo a que, havendo essa proporção, havendo esses limites,
a questão possa ser considerada, mas obviamente que em primeiro lugar estará sempre o bem-estar, a saúde das pessoas e a preservação dos bens. E com esta candidatura, Alberto Campos também espera mais consciencialização. Mais responsabilidade. Eu acho que mais do que tudo o que importa é essa responsabilidade coletiva. Eu acho que a candidatura pode ter essa vantagem de trazer mais consciência, não só a valorização da arte em si. Uma arte pirotécnica que pode agora chegar a património cultural e material. Maria Rego, com esta candidatura que agora tem pela frente 2 anos de preparação, caso seja aprovada, então avança a concurso para Património Cultural da Unesco. São agora 7h15. Carla, que outras notícias estão em destaque nesta manhã de sexta-feira? As próximas horas vão ser de frio, chuva, vento e agitação marítima em Portugal continental. A Proteção Civil alerta que as zonas afetadas pela depressão Christine são as mais vulneráveis. Os distritos de Guarda e Castelo Branco estão sob aviso laranja para a neve. Leiria e Lisboa têm também aviso laranja, mas para o vento e a agitação marítima. É o que indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. A situação deve melhorar no fim de semana. Hoje decorre a edição número 36 da Cimeira Luso-Espanhola. Vai reunir em Huelva os chefes dos 2 governos, além de vários ministros portugueses e espanhóis. O tema principal da Cimeira é a segurança climática em Portugal e em Espanha. Está prevista a assinatura de uma dezena de acordos com foco na cooperação na proteção civil. Trabalhadores de norte a sul do país vão hoje manifestar-se em Lisboa. É uma ação convocada pela CGTP em defesa da igualdade de direitos, é assim que é apresentada. A marcha convocada pela Central Sindical começa às 2h30 da tarde na Praça Luís de Camões, em Lisboa. Vão depois concentrar-se em frente à Assembleia da República.